Bem, nesta aula, o nosso tema será desenvolvimento econômico. Lá no início do curso, eu tratei sobre crescimento econômico e disse que iria falar sobre o desenvolvimento econômico como o último tema aqui a ser tratado na disciplina. Eu me lembro também que acho que na ocasião, acho que eu perguntei a vocês que se vocês pudessem morar em algum país, que país vocês escolheriam morar. E sempre que eu faço essa pergunta para qualquer turma, a resposta que eu obtenho de maneira predominante são países ricos e desenvolvidos. E quando eu pergunto para as pessoas, né, por que elas gostariam de fazer isso, aí elas dizem, né, porque lá tem uma qualidade de vida, né, melhor. Algumas conseguem dizer questões um pouco mais específicas, né, tem mais segurança, a vida econômica é melhor, tal, né? Mas agora o que será que de fato é, né, ou pelo menos pode ser interpretado que seja o desenvolvimento econômico, né? Efetivamente, cada país tem um grau de desenvolvimento econômico, né? Alguns são mais desenvolvidos, outros são menos. Mas agora o que será que pode caracterizar isso, né, que nós chamamos efetivamente de um alto grau de desenvolvimento econômico? É isso que eu vou apresentar para vocês aqui na aula de hoje. Então, o primeiro aspecto a se considerar é que o desenvolvimento econômico, ele é um processo, né? Não é algo que simplesmente existe, né? É algo que se transforma através do próprio processo histórico das sociedades. Então, ou seja, desenvolvimento econômico, quando nós observamos hoje um país entendido como altamente desenvolvido, isso é um estágio de evolução daquela sociedade. Aquela sociedade não surgiu desenvolvida, ela se tornou desenvolvida pelas escolhas que fez. E quando a gente fala isso, né, a gente fala assim, das escolhas da sociedade, no fundo, a sociedade não escolhe nada, né? A sociedade é apenas um conceito que a gente usa. Efetivamente, quem faz essas escolhas são as pessoas, são os indivíduos que conjuntamente configuram uma determinada sociedade. O que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, como é que é esse processo, o que está envolvido nele, que características devemos observar. Então, inicialmente, cabe observar que uma definição interessante sobre o desenvolvimento econômico foi apresentado por um ganhador do Prêmio Nobel, Amartya Sen, indiano, professor em Harvard, professor no Trinity College, que escreveu um livro chamado Desenvolvimento como Liberdade, no qual ele conceitua que desenvolvimento econômico é um processo que consiste na eliminação das privações de liberdade, que limitam as escolhas e oportunidades das pessoas de exercer preponderantemente sua condição de cidadão. Uma frase bonita, impactante, né? Mas efetivamente o que envolve essa frase, né? Do que de fato ela está falando, né? Mas é importante notar que é um processo de aumento da liberdade, das escolhas e das oportunidades das pessoas, para que as pessoas possam viver de maneira mais intensa a sua condição de cidadão, ou seja, ter mais diversidade, ter mais possibilidades de escolha durante a vida. E efetivamente, também é importante observar que o desenvolvimento econômico, ele é um fenômeno coletivo, né? Ou seja, não é um fenômeno individual, não existe o desenvolvimento individual, mas quando falamos de desenvolvimento econômico, estamos falando de um fenômeno da sociedade, não apenas de alguns indivíduos da sociedade, mas sim um fenômeno coletivo, que
não se restringe somente à economia, ou seja, tem características naturalmente econômicas, mas também políticas, sociais, jurídicas, culturais, isso para mencionar aspectos mais amplos, mas efetivamente existem questões associadas a todas essas, que são questões empresariais, são questões de valores e uma série de outros aspectos. Mas efetivamente, além de ser um processo, é um processo social, coletivo e complexo, marcado por características de várias áreas. O processo envolve um processo de desenvolvimento econômico e de melhoria da qualidade de vida. E por crescimento econômico, nós podemos entender simplesmente um aumento da riqueza, enquanto que a melhoria da qualidade de vida estaria ligada a uma maior igualdade de renda e de oportunidades relativas à saúde, educação, infraestrutura, segurança e todas as outras necessidades básicas dos indivíduos. Então, envolve crescer economicamente, mas envolve também uma gama de transformações no sentido de que as pessoas tenham maiores igualdades, não somente de renda, mas também de oportunidades de acesso àquilo que é essencial à vida, como a saúde, como é essencial a inserção das pessoas na economia, que é a educação, além disso, uma rede de infraestrutura e segurança para garantir também as liberdades individuais. Esse processo de desenvolvimento econômico, ele vai se dar, como eu expliquei para vocês, na sociedade. E a sociedade, ela tem algumas características que precisam ser consideradas, como, por exemplo, a escassez, a incerteza e a interação. A escassez, a incerteza e a interação são características do contexto das escolhas individuais. E os indivíduos, eles fazem escolhas de objetivos para a vida numa situação de escassez de recursos para conseguir atingir esses objetivos e também numa situação de incertezas sobre se irão atingir esses objetivos ou não. Além de que essas escolhas são influenciadas por visões de mundo, por crenças e ideologias e são tomadas numa situação de interação estratégica. Então, a escolha de objetivos, ela é marcada pelas nossas preferências, por ações, por desejos, por necessidades. Né? Vocês, por exemplo, vocês escolheram cursar administração, outros ciências contábeis. E eu, no passado, escolhi cursar economia. Isso envolvia um objetivo, envolvia uma preferência, envolvia um desejo, uma certa necessidade. Né? E cada um ao seu jeito traçou isso como um objetivo, ingressar num curso para que através desse curso obtivesse capacitação para depois, né, ingressar no mercado de trabalho. Mas isso também vale ali para escolhas empresariais, né, se a gente vai abrir uma empresa ou não, se vai abrir uma empresa num determinado ramo ou outro, né, se vamos trabalhar como prestador de serviço, uma série de outros aspectos. Né. Então, todas essas características influenciam a escolha dos objetivos. E esses objetivos são escolhidos numa situação de escassez de recursos. Que tipo de recurso? Tempo, capacidade física e intelectual e as propriedades materiais. Né? Nós não temos todo o tempo, nós não temos toda a capacidade física, toda a capacidade intelectual e tampouco recursos materiais para tudo aquilo que queremos. E aí, naturalmente, por causa disso, precisamos eleger prioridades, fazer escolhas.
para aquilo que nos interessa mais. E, e além de ter essa escassez de recursos, o que nos faz, né, eleger prioridades, mesmo que a gente mobilize tempo, mobilize nossas capacidades, nossos recursos materiais, a gente, numa determinada estratégia para tentar atingir um objetivo, não necessariamente isso está garantido que vai acontecer. Pode não acontecer, né? Por exemplo, alguém pode se dedicar ali, quer porque quer trabalhar numa certa área, como por exemplo, auditoria, né? A pessoa sonha com isso, estuda auditoria e tal, e só que aí vai numa seleção e nunca é contratada, porque as pessoas que selecionam, por algum motivo, acham que ela não tem o perfil adequado, embora ela ame auditoria, né? Então, ou seja, mesmo que a gente se proponha a fazer algo, não quer dizer que a gente vai conseguir necessariamente, né? Isso caracteriza todo um ambiente de certeza. Uma empresa, quando ela se propõe a produzir uma mercadoria, prestar um serviço, ela tem as suas intenções, ela tem seus projetos, suas estratégias. Agora, não necessariamente quer dizer que vai conseguir atingir todos os objetivos. Sempre haverá alguma incerteza, né? Eh, por exemplo, eu sei de um caso, uma pessoa que eu conheço, ela tem uma empresa de prestação de serviço na área de informática. E como no final do ano de 2019 ali havia uma certa, expectativa positiva em relação ao futuro da economia, ela fez uma ampliação da empresa dela, por por conta de assinatura de contratos. Só que aí veio a pandemia. Veio a pandemia, a pandemia afetou várias empresas para as quais, essa empresa da pessoa que eu conheço prestava serviço, muitos desses contratos foram desfeitos e simplesmente a pessoa teve que reconfigurar drasticamente a estrutura da empresa. Então, eh, ela tinha feito uma expansão, mas foi pega ali no meio do caminho por uma por um evento fora do controle, que mudou muito a situação econômica que ela imaginava que teria e forçou a empresa a sofrer uma reconfiguração drástica. E essas escolhas são influenciadas também por muito daquilo que a gente acredita, que são os valores, que basicamente são definições sobre o que é certo ou errado, o que é desejável ou não desejável, e as ideologias, que basicamente são maneiras que nós acreditamos que o mundo deveria estar organizado. Então, por exemplo, muito se fala, né, em ideologia de esquerda e de direita, né, como se a direita tivesse uma ideologia capitalista, a esquerda tivesse uma ideologia comunista, socialista ou algo assim. Não necessariamente é completamente assim. Claro que a correlação existe, mas não é completamente assim. Eh, Essas classificações de esquerda e direita são classificações, claro que para dar uma simplificada, né, na situação, e a gente poder separar uma pessoa de outra, um raciocínio, uma ideologia de outra, mas efetivamente são simplificações, né? As pessoas não são completamente e perfeitamente capitalistas ou socialistas ou comunistas, até porque elas mesmas nem sabem exatamente o que que é isso, né? Mas, efetivamente, tudo isso afeta aquilo que a gente faz. E a questão estratégica envolve, é o fato de que todas as ações que nós tomamos, elas podem afetar resultados de outros indivíduos e, por consequência, geram reações. Então, veja, por exemplo, vocês, né, que estejam procurando emprego, fazendo processos de seleção, vocês vão se capacitando para poder obter esses empregos, essas funções.
Mas como vocês sabem que outras pessoas também estão fazendo isso, então vocês buscam outras capacitações, não somente através de uma faculdade, mas também do estudo de línguas, por exemplo, estudo de informática, né? E outros que imaginam que vocês estão fazendo isso também vão fazer. Na área empresarial, isso também acontece, as empresas disputam o mercado e elas traçam estratégias, e quando traçam estratégias, pelo menos empresas de maior porte, mais competitivas, elas buscam avaliar o que, que os seus competidores estão fazendo, para entender em que medida as estratégias deles podem afetar a estratégia da própria empresa, no sentido de que se ela vai conseguir ou não obter o resultado da sua própria estratégia. Então, as escolhas são feitas numa situação como essa, né, que a escolha de um indivíduo acaba afetando o resultado de outro, e isso vale para mim também, ou seja, as escolhas dos outros indivíduos afetam os meus resultados e, por consequência, isso gera reações, né? É isso que nós chamamos de interação estratégica. No campo político, mesma coisa, né? Uma pessoa tem o objetivo de atingir um cargo político, ela reúne recursos para isso, de vários tipos, mas ela não sabe se vai dar certo, né? Mas ela se empenha, ela empreende politicamente, né? Naturalmente, ela tem uma ideologia, né, que vai direcionar, né, o posicionamento dela nas questões de esquerda, direita. Só que, claro, que numa disputa política, ela sabe que ela terá competidores e aquilo que ela fizer vai influenciar a preferência de eleitores, podendo fazer com que ela seja eleita ou não, né? Então nós temos esse contexto para escolhas individuais, não somente na área econômica, na área empresarial, mas também na área política, que basicamente a gente pode entender que é o contexto de escolhas individuais, pelo menos naquilo que se refere, né, às discussões de desenvolvimento econômico. E esses aspectos dos valores, das crenças, né, e das ideologias estão muito associados ao que nós chamamos de cultura, né? A cultura, ela pode ser entendida, né, como se fosse um conjunto de valores, crenças, atitudes, pressupostos que predominam na população da sociedade, né? Então, essas coisas existem, né? Então, por exemplo, existe um aspecto, um comportamento chamado, né, de jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é fazer alguma coisa fora das regras, né? Não necessariamente que seja prejudicial ao outro, né, às vezes mas não necessariamente, né, fazer as coisas por fora das regras. Não sei se vocês sabem como que surgiu isso, essa expressão, né, mas essa expressão é muito antiga, ela ainda é da época ali do Império. Tenta imaginar o que era o Brasil do Império, né, as estruturas existentes para atendimento da população, em qualquer nível, né, muito precário. E naturalmente, se as pessoas fossem depender exclusivamente das estruturas existentes ali por parte do Império e do próprio Estado, né, mesmo ali no começo da República, simplesmente elas não iriam conseguir fazer muita coisa do que pretendiam. Bom, então o que que elas faziam? Elas iam lá e davam um jeito, né, davam um jeito de fazer, e era fazer algo por fora ali das organizações, das estruturas existentes. Foi ali que surgiu eh, essa expressão, né, de dar o jeitinho. E não necessariamente algo que é nocivo ou que vai prejudicar alguém, mas efetivamente algo que vai resolver o problema de alguém, né. Claro que às vezes pode gerar uma consequência ruim para um terceiro, né, mas, não necessariamente a gente está falando de algo desonesto, de algo errado. Efetivamente a gente está falando de algo que vai por fora, né. Isso é algo que existe na cultura brasileira, né. Eh Além de outras características que também existem, qualquer população tem a sua cultura,
tem efetivamente os seus valores. Bem, um aspecto importante no entendimento do que é o processo de desenvolvimento econômico é a cultura, as normas sociais e as instituições. Cultura, como eu mencionei, ela é um conjunto de valores, de atitudes, crenças, pressupostos, né? Ou seja, hipóteses que, por algum motivo, não importa o qual, predominam entre a população da sociedade. Como, por exemplo, eu falei do jeitinho, né? É algo que existe na cultura, uma característica, né? Eh, outro aspecto existente na cultura brasileira, né? Por exemplo, que diz respeito à propriedade privada, e pode estar muito relacionado a desenvolvimento econômico, que é o quê? Nós temos um ditado que diz assim, que o achado não é roubado. É verdade, o achado não é roubado, mas o achado não é meu. Pertence a alguém, é propriedade de outro, né? Quando eu acho uma coisa que não é minha, embora eu não a tenha roubado propriamente, eu me aproprio da propriedade de outro. Então, talvez seja só uma questão de forma como a apropriação aconteceu, mas houve uma expropriação da propriedade de outro, né. E nós temos isso, tem esse ditado de que o achado não é roubado. Realmente, ele pode não ser roubado, mas ele necessariamente envolve a expropriação da propriedade de outro e a apropriação desta propriedade por mim, né. Porque eu poderia achar uma coisa e não pegar para mim, podia deixar lá, né. Por exemplo, alguém deixa cair a carteira, eu vejo uma carteira no chão, imagino que nessa carteira possa ter dinheiro, eu possa ter cartões, mas eu deixo ela lá no chão, ela não é minha, eu não devo pegá-la. Eu esqueço uma blusa no banco da praça, né. Ou alguém esqueceu e eu vi a blusa no banco da praça. Bom, o que que eu tenho que fazer? Deixo a blusa lá, a pessoa vai notar que ela esqueceu, ela volta e pega. Não tem que pegar para mim. De fato, não foi roubado, mas se eu pegar para mim, eu me apropriei da propriedade de outro. Isso é inegável, né. Só que é uma coisa que existe, né, é um ditado que existe, e as pessoas fazem, né. Eh, e claro que quando a gente se guia por uma referência como essa, naturalmente, como ela não define, né, o que se achado não é roubado, a gente não sabe, né, a gente não sabe. E se eu achar ali, por exemplo, uma análise feita por uma outra pessoa? Eu vou lá, leio a análise da pessoa e falo que fui eu que fiz, e conto para outros dizendo que fui eu que fiz. Para mim é a mesma coisa de que pegar, né, um objeto esquecido, é uma apropriação, né. Só que eu não sei exatamente, como é que acontece, né. Então, por exemplo, em outros países do mundo, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, e faço na medida que posso, naturalmente, é viajar para outros países do mundo, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, conhecer outras formas de viver. E eu já vi, em outros países do mundo, às vezes pessoas deixam cair coisas, né. Claro que dinheiro é difícil em qualquer lugar, né, mas eu já vi, as pessoas deixarem cair peças de roupa, eh, até já vi telefone e ninguém botar a mão. Fica lá, porque, assim, a pessoa vai voltar e vai pegar. Ninguém pega. Já vi bicicleta solta, largada, assim, no meio da claro que eu já vi também bicicleta trancada, né, eh, mas existem diferenças, né, existem lugares no mundo, claro que são poucos, eu conheço casos no Japão e na Dinamarca,
em que são estabelecimentos, geralmente são como se fossem, assim, mini mercearias, né, que você vai, o produto está lá exposto, você pode pegar o produto, tem o preço marcado, você coloca o dinheiro ali numa caixinha. Pronto, e não tem ninguém, não tem caixa, não tem isso, entendeu? Você vai lá, pega, põe o dinheiro e pronto, né. É claro que não é em qualquer lugar também, e assim, mas existe isso, né. E o que direciona isso? O entendimento de que aquilo que está sendo sendo vendido não é meu. Se não é meu, eu tenho que pagar. Ah, mas não tem ninguém olhando, não tem ninguém vigiando. Ok, não tem mesmo, mas eu sei que precisa fazer isso. Então eu simplesmente vou lá e faço. Eu não faço porque tem um vigia, eu faço porque esse valor está dentro de mim. Ele guia as minhas ações, né? Outros lugares em que isso não acontece, talvez se a gente tentasse, ficaríamos sem a mercadoria e sem nenhum pagamento em retorno a essa mercadoria. Estava relatando um caso, né, que o amigo esqueceu um notebook na sala de aula, na Suécia, voltou no outro dia, o notebook estava lá. É isso, entendeu? Ou seja, é claro que uma coisa que ajuda é que provavelmente aonde ele esqueceu, todo mundo também tem o seu notebook, né. Então isso ajuda, certamente. Mas, mesmo assim, eh, as pessoas sabem, o notebook não é meu, é de alguém, alguém esqueceu aqui, essa pessoa volta para pegar, a hora que ela voltar, vai estar aqui, pronto, ela vai lembrar que foi aqui que ela esqueceu, né. Mas veja, isso não é difícil de ver só no Brasil, isso é difícil de ver em vários países do mundo, né. Esse negócio de algo ser esquecido e ficar lá sem ninguém pegar, isso acontece mais em países muito ricos, né. Eu me lembro, uma vez eu fui na Alemanha, em Munique, e tem um parque lá muito legal chamado English Garten, onde o rio foi desviado, foi feita uma canalização e ali forma uma onda e o pessoal surfa nessa onda. Eh, e é um parque, tem um gramadão e tal, né. Aí eu me lembro que eu estava lá, era verão, e tinha umas pessoas próximas, elas estavam lá com notebook, telefone celular, câmera fotográfica e tal. Eles levantaram, eles não guardaram dentro da bolsa, eles colocaram, estava numa esteira, mas eles colocaram uma toalha em cima, então não ficou à vista, tá. Mas aí todas as pessoas ali levantaram e foram nadar lá no rio. Eu fiquei olhando aquilo, eu olhei e falei: "Nossa, meu, que coisa mais estranha, não é possível, tem algum conhecido que está sentado perto e está de olho". Não tinha. E esses caras demoraram, assim, sei lá, 20 minutos, ficou lá, assim, claro que tinha uma toalha em cima, né, não estava à mostra, mas olha, não passou uma pessoa olhando para ver se tinha alguma coisa, ninguém foi lá, pôs a mão, nada, né. Eu achei impressionante. Fiquei assim, fiquei muito feliz de ver naturalmente, né, mas, e muito impressionante. Mas o que está envolvido? As pessoas têm os seus e não pegam o que é dos outros, né. Mas claro, eu não sei se tivesse deixado descoberto, aí eu já não sei dizer porque não ficou, mas ficou com uma toalha em cima e ninguém nem passou olhando, né. As pessoas passavam perto, mas cada uma no seu caminho, né, e pronto, né. Tá na cultura, são escolhas que as pessoas fazem em relação a tudo isso. Bem, as instituições, basicamente são as regras, quando a gente fala de instituições, são as instituições formais, que são regras e códigos que são estabelecidos pelo Estado. E por serem estabelecidos pelo Estado, né, elas, como qualquer regra, elas visam estimular alguns comportamentos desejados e desestimular, punindo alguns comportamentos indesejados. Como por exemplo, pagamento de multa, por não pagamento de tributo, né. Os tributos precisam existir, tá, não estou dizendo que o nível deles, a forma como eles existem está certa ou errada, não estou fazendo nenhum julgamento de valor disso, mas eles precisam existir, porque para que a gente tenha essa estrutura aqui, ó, o Estado, nós
precisamos ter recursos. E a sociedade, então, vai ter que ter essa coleta de recursos, e essa coleta vai vir através dos tributos, tá? Não estou dizendo que eles são bem coletados, que eles são bem gastos, que a magnitude deles é adequada ou não, só estou dizendo que, assim, tem que ter. Para ter Estado, precisa ter tributo, porque precisa arrecadar dinheiro da sociedade para poder, para que essa estrutura exista, né? Para que os funcionários sejam pagos, para que os edifícios existam, né? Para que, por exemplo, o SUS tem que existir, então precisa ter tributo, não tem jeito, né? Então, a regra põe lá, olha, se você pagar o tributo corretamente, você está pago, e você pode usufruir daquilo que o tributo gera. Que você não pagar o tributo, você toma multa, né? A multa, ela existe para quê? Para punir, né, alguém que não queira ter o comportamento desejado, que é a contribuição, fazendo o quê? Fazendo ela pagar a contribuição de qualquer jeito e, além disso, um adicional por ter tentado não pagar, tá? Então, é isso, regras, né, que são estabelecidas pelo Estado e, como qualquer regra, visam estimular aquilo que é desejável e desestimular aquilo que não é. Mas por serem definidas pelo Estado, né, basicamente as leis, elas são aplicadas a todo mundo na sociedade. Todo mundo tem que obedecer, né? Nós não podemos simplesmente desobedecer às leis do Estado, né? E, além disso, o Estado tem a capacidade de impor a lei sobre a sociedade. E, basicamente, elas definem o que são as regras do jogo, né, que vão definir as relações de várias naturezas na sociedade, como as relações econômicas, as políticas, sociais, né? Então, as relações econômicas, nós temos as relações trabalhistas, relações de emprego e prestação de serviço, né? Então, tem, por exemplo, a CLT, né, que é um conjunto de leis do trabalho, né, que vão definir ali o que tem que ser feito, né, o que não pode, o que é passível de punição e tudo mais, né? E temos também regras políticas, sociais, empresariais, contábeis, né? Temos regras de muitos tipos. Mas, independentemente do tipo, né, essas regras, que são as instituições, têm essa serventia. E elas se diferem das chamadas instituições formais, que também são regras, né, que são chamadas de normas sociais porque não são feitas pelo Estado. Elas são estabelecidas por outras organizações, mas são regras, de qualquer forma são regras, né? Estimulam comportamentos desejados e desestimulam comportamentos indesejados. Definem, né, o que é certo e o que é errado, e, se errado, que punição ter. Mas são estabelecidas por outras organizações, não pelo Estado, como, por exemplo, pelas religiões, pelas empresas, pelas famílias e grupos sociais, né? Então, veja, as próprias famílias têm regras, né, ali de convivência nas casas, sobre o que fazer ou não, né, como se portar, né, no jantar, no almoço, a se portar à mesa, né, tem regras de conduta. Isso também tem empresas. As empresas têm suas regras, como, por exemplo, horários, né, essas coisas. As religiões também têm, através das suas definições morais sobre o que é certo fazer, o que não é, né, com a única diferença: essas outras organizações não podem impor as suas normas, as suas instituições, suas regras sobre todos da sociedade. Essa é a enorme diferença, né? Eles podem impor suas regras sobre aqueles que estão na sua circunscrição. O Estado também, né? Só que quem está na circunscrição do Estado? A sociedade inteira. Enquanto que na religião, só quem segue, nas empresas, só quem está ligado a ela, nas famílias, só quem pertence à família ou queira fazer parte, e os grupos sociais também, né? Ou seja, o grupo de amigos, né? Grupo de conhecidos, essas coisas, né? Você não pode impor, por exemplo, uma religião que eu não sigo, ela não tem capacidade de impor a mim um preceito dela, né? Naturalmente, se eu entrar num espaço dela, eu irei respeitar, né? Mas, assim, fora dali, não preciso, né? Não sigo. Então, sim, às vezes, né, inevitavelmente, né, eu viajo em alguns lugares, tem lá algumas igrejas muito antigas, católicas, eu entro, respeito, né, o que se pede para um lugar considerado sagrado por outras pessoas, mas
não necessariamente eu sigo, né, o catolicismo, mas respeito e sobretudo quando estou nos seus espaços, né. Eh, Empresas também, né, quando vou a uma empresa, né, me lembro uma vez fui visitar o Facebook, fui convidado a ir lá, eles falaram: "Ó, você pode tirar foto aqui dentro, pode filmar, exceto em tal lugar. Ali você não pode", né, porque ali é onde a gente desenvolve as coisas, onde estão as ideias, aí tem anotações, tem protótipos, tal, não sei o quê, ali você não pode fazer isso. Eu falei: "Então tá bom, tranquilo". Na hora que eu falei: "É, só me avisa a hora que a gente for entrar lá, né, pra eu saber". Aí pronto, a hora que foi chegando no tal lugar, eles me avisaram, peguei, desliguei meu telefone, botei no bolso e pronto, seguimos em paz, né. São regras, né. Só que, eles podem impor somente ali na sua circunscrição, mas não podem impor para toda a sociedade, diferentemente de que faz o Estado. E todas essas instituições, sejam elas quais forem, formais ou informais, elas são feitas com base nas crenças, nos valores e na ideologia de quem as definem, né. Ou seja, se eu perguntar para qualquer pessoa, estabeleça uma regra, algo que diga sobre qualquer coisa, o que é certo e o que é errado. As pessoas vão fazer regras sobre aspectos muito diferentes da vida, e com definições até diferentes sobre o que é certo ou errado, desejável ou não. Mas tenho certeza de que um aspecto vai ser comum a qualquer regra que tenha sido criada por essas pessoas. Aquilo que elas dizem que é certo é o que elas próprias acreditam ser certo. E aquilo que elas dizem que é errado é o que elas próprias acreditam ser errado. Ninguém cria uma regra diferente disso, né? Eu só faço uma regra para definir o que é certo, aquilo que eu acho que é certo. E o mesmo vale para o errado. E também a punição. Eu estabeleço a punição de acordo com o que eu acho que tem que ser feito. Então, por exemplo, não sei se isso é praticado hoje, tá? Eu realmente desconheço, mas sei que já foi no passado. Países muçulmanos, quando alguém roubava, cortava uma das mãos da pessoa, né? Então, assim, roubo é errado, punição, corta a mão. Aqui no Brasil, roubo é errado também, mas punição não envolve cortar a mão, né? Tem lugares que adultério, as pessoas eram apedrejadas até a morte. Adultério continua sendo errado, né, pelo menos assim, de maneira predominante no Brasil. Punição não é apedrejamento, muito menos até a morte, né, mas, inevitavelmente vai sempre refletir o que a pessoa que fez a regra acredita que está certo, que está errado. Ou seja, as regras existem, mas existem níveis, né, de observação das regras. Agora, o que eu tenho absoluta certeza de que se alguém for fazer uma regra, vai fazer uma regra que vai ser baseada nas suas crenças, nos seus valores e na sua ideologia. Se alguém tiver a capacidade de dizer o que vai ser chamado de certo, o que vai ser chamado de errado, ela vai denominar conforme as suas próprias crenças, seus próprios julgamentos, sua própria ideologia, tá? Seja o que for. Bem, tudo isso, né, naturalmente vai influenciar as decisões políticas e econômicas, né? Ou seja, as convicções, né, os valores, as crenças, as ideologias de cada um vai definir suas decisões políticas e econômicas quando elas puderem ser feitas, né? É, porque, como eu falei para vocês, a gente vai fazer aquilo que a gente acha que é o certo a ser feito. E é claro que o que é certo para mim pode não ser para outra pessoa, porque é julgamento de valor, né? Veja, por exemplo, será que seria certo eu, que sou mais jovem, tenho uma situação física, eh, digamos, melhor, será que seria certo, quando eu estivesse no transporte público, eu ceder o meu lugar, o assento, para uma pessoa idosa, para uma pessoa deficiente, para uma mulher grávida, por exemplo, né? Algumas pessoas acham que sim, outras eu acho que não acham. Eu acho que é por causa disso, porque veja, se todo mundo achasse que sim, nós não precisaríamos ter uma lei dizendo que é para fazer isso, pelo menos em certos assentos ali do transporte coletivo,
né? Porque se todo mundo acreditasse que sim, é para ceder o lugar, quando uma pessoa nessas condições aparecesse, as pessoas cederiam os seus lugares. Pronto, só isso. Não precisaria o Estado vir e fazer uma lei falando: olha, nesses assentos aqui, você é obrigado a ceder o lugar para esses tipos de pessoas. Né? A lei, a regra estaria dentro de cada um de nós. Não precisaríamos delegar ao Estado o papel de nos impor. Né? Então, os nossos valores, ideologias, culturas, as normas, naturalmente elas vão influenciar as decisões políticas e econômicas. Por quê? Porque elas influenciam as pessoas que tomam essas decisões. Né? Naturalmente. A depender de quem for a pessoa a tomar a decisão vai ser uma. Se for outra pessoa, a decisão será outra. Por quê? Porque as pessoas podem diferir daquilo que norteia a própria decisão. E aí, claro, que isso gera um processo político, né? Porque aquilo que é certo para um, não necessariamente é certo para outro. E aí dá divergência, dá disputa. Havendo disputa, né, nós temos aquilo que é o processo político, que é a disputa de interesses diferentes, para tentar fazer com que esses interesses prevaleçam sobre os outros, sobre a sociedade como um todo. Né? Isso é o processo político, é a disputa do poder para a determinação daquilo que deve ser feito. E esse processo político, né, naturalmente, como ele envolve, né, ganhar ou perder, né, por exemplo, eleições, e naturalmente, né, as pessoas que disputam, elas têm visões diferentes, porque veja, se não houvesse diferença de visão, não precisaria ter eleição. A gente não precisaria fazer escolha de candidato, porque se todos os candidatos fossem exatamente iguais, se todos tivessem exatamente o mesmo programa, ué, pronto, junta eles lá, vê qual que está mais afim, né, tem mais capacidade administrativa, por exemplo, bota ele, porque seja quem for vai fazer o mesmo. Agora, por que que nós temos a disputa, nós temos o processo da disputa? Porque as propostas são diferentes, porque as decisões que serão tomadas são diferentes, e basicamente por quê? Porque os valores, as ideologias são diferentes. E aí, naturalmente, nós temos essa disputa política, que vai gerar mudança institucional, né? Porque alguém vai ser eleito. Quem foi eleito, se aquilo que está estabelecido não for do seu gosto, vai querer mudar. Agora, a mudança institucional, ela pode gerar desenvolvimento econômico, ela pode estimular desenvolvimento econômico ou ela pode prejudicar o desenvolvimento econômico, né? Ou seja, não é qualquer mudança de regras que necessariamente vão fazer um país se desenvolver. Por quê? Porque existem instituições que geram desenvolvimento, existem instituições que pioram o desenvolvimento. Então, a mudança institucional, para gerar desenvolvimento econômico, ela tem que levar a aumento de competição, ou seja, precisamos ter instituições, regras, que estimulem o aumento de competição. Porque a competição, né, a competição entre as empresas, a competição entre as pessoas. Na área econômica, a competição vai fazer com que nós temos que nos tornar mais produtivos, vai estimular aumento de produtividade. E além disso, vai estimular a redução dos custos de transação, por sua vez, levam ao aumento de produtividade. Né? Custos de transação são todos os custos necessários para se produzir uma mercadoria. Então, né, os tradicionais custos de produção, ali pagamentos de salários, né, o pagamento pelo uso das máquinas, do uso das edificações, da terra, envolvem as chamadas despesas, né, o pagamento do pessoal administrativo, despesas financeiras, despesas de marketing, comercialização, etc. Todos os custos envolvidos. E além disso, os custos de, por exemplo, monitoramento, né, esses custos de tomar conta, né, por exemplo, fazer checagem, para ver se, né, não sumiu nada do estoque de mercadorias, para ver se as pessoas estão cumprindo lá seus horários, tal, todos os custos envolvidos. Claro que quando a gente baixa custo, a produtividade aumenta. Né? Então é importante que a mudança institucional tenha isso, ela estimule o aumento de competição, porque o aumento de competição estimula por si só a busca de produtividade e também
estimula a eficiência, a redução dos custos. E aqui chamando custos de transação, todos os custos envolvidos, que, se acontecer, aumentam a produtividade. Então, a mudança institucional, como eu disse a vocês, ela pode ou não estimular o desenvolvimento econômico, né? Se ela diminui custos de transação, que gera aumento de produtividade, ou ela diretamente estimula aumento de produtividade, então a mudança das regras gera aumento do grau de desenvolvimento. Mas, se a mudança ali das regras, né, econômicas, políticas, empresariais, levar a aumento dos custos, que vai reduzir a produtividade, ou ela levar a uma queda de produtividade, então nós teremos uma redução do grau de desenvolvimento econômico, né? Então, ou seja, a depender de quem vença o processo político, e se esse grupo que venceu fizer mudanças institucionais, fizer mudança de regras, não necessariamente vai levar a aumento do desenvolvimento, pode fazer queda do desenvolvimento. Tudo depende se as novas regras estimulam o aumento de produtividade ou não. Aí é que está a chave. E além disso, o aumento da competição gera aumento de inovações, ou a busca de inovações. E as inovações, elas decorrem basicamente do aumento da concorrência ou do aumento da competição. Por quê? Quando a competição entre as empresas aumenta muito, as empresas são obrigadas a baixar preço. E basicamente a redução do preço vai reduzir os lucros. E aí o único jeito que a empresa tem de fugir dessa queda de lucros é ela buscar uma inovação, né? Ou seja, um produto inovador, uma tecnologia inovadora, se colocar em um mercado onde a sua mercadoria, o seu serviço não existe, né? Porque se ela fizer isso, ela tendo uma inovação, ela vai ter um produto diferenciado, um produto que ninguém tem, um serviço que ninguém é capaz de prestar. E aí, naturalmente, ela vira monopolista. E o monopolista ele vai ter lucros grandes. Além disso, a inovação ela vai gerar investimentos, que vai gerar aumento de emprego, aumento dos salários e das rendas das famílias para poder atrair mais pessoas a trabalhar nessas áreas, que por sua vez vai levar a um aumento de demanda pelos próprios produtos inovadores, que vai gerar um processo chamado de destruição criativa, que nada mais é do que a eliminação de empresas menos eficientes do mercado pelas empresas inovadoras, né? Mas claro que isso pode acontecer em graus diferentes, né? Então existem grandes processos de inovação, como foi, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Surgiu ali um tipo de empreendimento, indústria, que não existia antes. E a indústria foi destruindo quem? A agricultura. Houve uma forte migração de pessoas que moravam na área rural e trabalhavam ali nas empresas agrícolas para as cidades, para poder trabalhar na indústria. E isso gerou uma mudança muito forte na sociedade inglesa, né? Uma ascensão política muito forte dos industriais, dos comerciantes, da chamada burguesia comercial industrial. E quem perdeu o poder? A nobreza ligada à agricultura. E isso mudou a sociedade inglesa, né? Assim como tem agora a revolução da informática, que também está mudando a configuração da sociedade e da economia. Mas isso são as inovações de grande porte. Existem inovações de menor porte também, né? Existem inovações que se restringem ali ao âmbito das empresas, né? Não tem um efeito tão grande de mudar a sociedade, mas nem por isso deixam de ser inovações. A busca de inovação se dá porque quem conseguir obter inovação vai ter monopólio de alguma mercadoria. E quem tem monopólio vai ter lucro alto, vai aumentar o lucro das empresas inovadoras. E claro que quando essas empresas inovadoras estiverem apresentando grandes resultados, outras empresas vão começar a copiar.
vão começar a imitar de alguma maneira. E isso é o que vai difundir essa inovação pela sociedade e, naturalmente, vai aumentar o processo de concorrência. Com a empresa inovadora, vai baixar o lucro dela e de todo mundo, e as empresas irão buscar inovação para poder fugir dessa queda dos lucros e vir para essa situação de monopólio de alto lucro, né? Então é muito importante que isso aconteça no processo de desenvolvimento, ter inovações, para que haja essa busca competitiva. Tudo isso junto caracteriza o que chamamos de crescimento econômico. Mas então a mudança institucional para gerar desenvolvimento econômico, ela tem que também gerar o quê? Um aumento de direitos universais, que basicamente vão gerar um aumento ali da distribuição de oportunidades, caracterizando o que nós chamamos, né, claro que de uma maneira simplificada, mas sintética, de democracia política. Tá? O que vem a ser, né, esse aumento da democracia política, um aumento ali da disponibilidade de direitos universais. Como, por exemplo, ter eleições livres e justas, ou seja, uma eleição cuja decisão vai ser baseada na contagem dos votos, o voto ser universal, né? Às vezes a gente pode pensar que certas pessoas não deveriam votar, né, porque talvez não saibam votar, só que tenho certeza, né, que todo mundo tem alguém que para ela não sabe votar, né? É muito relativo aos valores de cada um. Votar é uma escolha, né? Não dá para a gente ficar qualificando, né? As outras pessoas também são cidadãos, elas contribuem com seus impostos, elas podem fazer suas escolhas e têm todo o direito do mundo de ter suas preferências, né? Democracia é isso. E a gente tem que respeitar, as pessoas podem ter visões diferentes, né? E elas têm que conseguir expressar isso, né? Então o voto tem que ser para todos. É claro que o voto tem consequências, né? Mas não dá para a gente dizer que, né, uma pessoa é melhor que outra, né? E aí, portanto, o voto de uma vale mais que da outra, né? Claro que você também pode pensar assim, né? Essa é a beleza da democracia. Você pode ter suas convicções, né? Mesmo que elas sejam até antidemocráticas. Mas é importante, né? Reconhecidamente, no que se conhece do mundo, das sociedades, do desenvolvimento, o voto universal é importante. Além disso, ter liberdade para questionar as decisões públicas, né? Dos governos em qualquer nível, da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, né? Afinal de contas, o Estado existe para servir a sociedade, então pode ter suas decisões questionadas. E temos que ter o direito de nos associarmos, né, com as pessoas que, por exemplo, pensam como a gente, querem fazer as mudanças que nós queremos. O Estado precisa permitir que a gente queira mudá-lo, né? Isso é absolutamente importante, né? E tudo isso é o que caracteriza o que se chama de democracia política. Então, por exemplo, fazer lobby tem que ser um direito, né? Às vezes a pessoa fala: mas o lobby é ruim. Bom, mas é direito, né? As pessoas têm que poder se associar. É claro que saber se organizar depende, né? Uns conseguem, outros não, mas as pessoas têm que ter o direito de se associar. É fundamental que isso possa ser assim. Além disso, a mudança institucional para gerar desenvolvimento econômico, ela deve estimular a remuneração por mérito, né? Porque a remuneração por mérito, aliada com a distribuição de oportunidades, pode gerar um aumento da distribuição de renda. Nessa questão da remuneração por mérito, podendo melhorar a distribuição de renda, aí a gente está falando de estimular o mercado, né? O mercado, o que que ele é? Ele é um mecanismo de distribuição das mercadorias que são produzidas. A maneira como as mercadorias são produzidas é que podem ser classificadas em capitalismo, baseado em livre iniciativa, propriedade privada, ou socialismo, comunismo, em que a propriedade é do Estado,
que determina, né, o que vai ser produzido, como e por quem, né? Mas então o mercado é uma coisa, a distribuição, capitalismo e comunismo, socialismo é outra coisa, né? Então mercado é distribuição de mercadorias, capitalismo, socialismo e comunismo é produção, tá? Precisamos distinguir isso. Então é um mecanismo, naturalmente ele não é perfeito, tá? Longe disso. Ele tem, por exemplo, riscos, né, de escolhas, e de instituições, tem fatores de incerteza, como, por exemplo, ciclos econômicos, inflação, podem surgir inovações tecnológicas, políticas governamentais podem influenciar, né? Então, por exemplo, eh, havia uma empresa chamada Kodak, que fazia máquinas, né, de fotografia baseada em filmes plásticos. Depois, surgiram as câmeras fotográficas nos smartphones, basicamente eles mataram as câmeras fotográficas, né? É, a pendrive matou o DVD, o DVD matou o CD matou o disquete, a nuvem matou a pendrive, e assim vai, né? Isso acontece, faz parte do ciclo de desenvolvimento, surgirem produtos que às vezes acabam com outros, né? Então é um fator de incerteza, porque você abre ali uma empresa para fazer algo e surge um concorrente com um produto que acaba com o seu produto, né? Mas você também pode fazer isso com ele, né? Faz parte do jogo de mercado, tá? Faz parte isso. Agora, o mercado, embora tenha esses problemas, essas falhas, ele tem virtudes, como, por exemplo, estimula a divisão do trabalho, ou seja, a especialização das pessoas em tarefas mais específicas que levam ao aumento de produtividade. E estimula também a remuneração baseada no mérito, ou seja, o que é a remuneração baseada no mérito? É a remuneração baseada na produtividade, no resultado. Tá? Quando a gente fala remuneração baseada em mérito na economia, essa questão de dizer se a pessoa merece ou não é simples. É o seguinte: a pessoa deu resultado? Sim, paga ela. Não deu? Paga menos. Deu acima? Paga mais. É um pagamento com base no resultado, tá? Não tem esse negócio de merecimento mais amplo, sabe, do passado da pessoa, tá? A discussão não é essa em economia. A discussão é o seguinte: ó, qual foi o resultado que a pessoa deu? Ah, deu esse resultado? Então ela recebe tanto. Deu mais? Recebe mais. Deu menos? Recebe menos. Ou seja, é no mérito baseado no resultado, tá? Não é se a pessoa merece, se ela fez esforço na vida, se ela teve que vencer mais obstáculos, tá? A discussão em economia não é essa, tá? Quando a gente fala remuneração baseada no mérito, é remuneração baseada no resultado, tá? Claro que essa discussão é mais ampla, ela é cheia de complexidades, né? Mas quando a gente fala de economia, é uma questão mais ligada a resultado, tá? Além disso, o mercado, né, à medida que permite que as pessoas se especializem, e troquem aquilo que produzem, naturalmente as pessoas vão buscar ganhar produtividade para poder trocar mais e obter mais daquilo que não produzem, né? E as pessoas vão se especializar de acordo com aquilo que sintam que fazem melhor, suas vantagens competitivas. E além disso, né, tende a promover uma alocação eficiente dos recursos, guiado ali pelo sistema de preços, né? Então, setores que estão tendo queda de preço da mercadoria, possivelmente não vão atrair recursos para investimento, enquanto os setores que estão tendo a elevação do preço das mercadorias, vão atrair recursos para investimento, porque geralmente, né, a elevação do preço da mercadoria ela se dá por expansões de demanda. Bom, então se a demanda está expandindo, pessoas estão querendo comprar, então é ali que eu boto meu dinheiro para produzir, vender e obter retorno, né? Setores que estão tendo queda de preço, claro que eu tenho que analisar, mas existe uma probabilidade dessa queda decorrer de queda de demanda. Então ali não adianta eu botar meu dinheiro, porque não vai ter venda, o preço vai baixar, eu vou ter retorno menor e pior, né? Então, essa aqui é a ideia. Agora, o mercado, apesar dessas virtudes, ele falha, ele não é perfeito, né? Então, por exemplo, às vezes o mercado falha na garantia dos direitos de propriedade dos indivíduos sobre os seus ativos, né? Ou seja, não pode ter exploração, né? Mas o mercado não dita isso, né? As pessoas deveriam ser pagas exatamente pela sua produtividade, mas às vezes acontece de que as pessoas geram aumentos de produtividade, mas não tem aumento de remuneração por causa disso,
né? Então o mercado falha, porque o mercado não envolve essa regra, né? Isso é uma outra área, né? O mercado é só um mecanismo de distribuição. O mercado também pode falhar na promoção de igualdade de oportunidades, né? Então, ou seja, entrar no mercado requer capacitação. E não necessariamente o mercado vai promover uma igualdade de oportunidades de capacitação igual para todas as pessoas, né? Por exemplo, através dos sistemas de educação, né? Então, ou seja, o mercado falha, ele pode falhar em relação a isso. E também pode ter existências de externalidades, ou seja, efeitos que afetam pessoas que não fazem parte diretamente da transação, como, por exemplo, gerar poluição, né? Então, a empresa produz uma mercadoria, então ela produz a mercadoria e gera poluição. Aí ela vende a mercadoria para mim, eu pago pela mercadoria. Eu fico satisfeito por ter recebido a mercadoria. A empresa fica satisfeita porque recebeu o pagamento. Só que aí a poluição que ela gera não fica nela e nem me atinge. Atinge uma outra pessoa que fica doente por causa da poluição e gasta dinheiro com medicamento por causa disso, sem ter nada a ver com a produção da mercadoria e a minha compra, né? Então, quando existem externalidades, o mercado perde a sua eficiência, né? Somente para citar. E também tem as questões de poder de mercado, ou seja, há situações em que, sobretudo do lado vendedor, da oferta, existem monopólios, oligopólios, práticas de redução da concorrência, que naturalmente vai gerar preços maiores, né? Poder de mercado é isso, é você alterar o preço a seu favor. Então, no caso de quem está vendendo, é aumentar o preço para obter lucro maior, né? E só que isso reduz a eficiência do mercado, é uma falha, né? Então precisa, basicamente, no que o governo precisa regular, né, para poder promover a competição, impedir a formação dessas estruturas de poder de mercado, porque elas vão gerar exploração. Precisa estimular, regular o mercado para poder estimular a competição e, com isso, estimular o crescimento econômico, né? Ou seja, os ganhos de produtividade, que vão ser decorrentes da busca ali de fugir da concorrência, né? Redução dos custos de transação, também por causa de tentar fugir da maior competição, e a busca de inovações. E, fundamentalmente, né, a sociedade tem que estar organizada para defender a concorrência, né? Porque a concorrência é que vai fazer com que as empresas pedalem, né? Busquem ser mais eficientes e busquem gerar inovações que estimulam o crescimento econômico, né? Então o governo deveria fazer, mas o governo vai fazer aquilo que a sociedade pressionar que ele faça, pressionar de maneira importante que ele faça. Então a sociedade tem que ser uma sociedade que gosta de concorrência, porque aí ela defende. Tem a concorrência como um valor, tem a competitividade, tem a produtividade como um valor. Assim como ela tem outros 3 valores que, coincidentemente, seus nomes também terminam em "dade", né, que é a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que são valores. Ué, então por que que a competitividade não pode ser um valor? Por que que a produtividade não pode ser um valor? Efetivamente são valores. Só que tem sociedades que valorizam, tem sociedades que não. Ou tem sociedades que valorizam mais, outras valorizam menos. Então, tudo isso junto é que leva a um aumento do grau do desenvolvimento econômico capitalista. Veja, eu não estou aqui apresentando para vocês algo para destruir o capitalismo. Tá? Não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que caracteriza a transformação de um capitalismo exploratório num capitalismo inclusivo, que existe nos países mais desenvolvidos do mundo, alguns dos quais vocês disseram lá no começo do curso que gostariam de morar neles. É esse capitalismo que vocês estão interessados, né? É um capitalismo em que se vive bem. E o próprio aumento do grau de desenvolvimento capitalista, opa,
afeta a cultura, as normas sociais e as instituições prevalecentes na sociedade. E o ciclo se fecha. Essa cultura, essas normas, instituições afetam as decisões políticas, o próprio processo, que pode gerar uma mudança de instituições, e se essa mudança das instituições, das regras, trouxer todos esses três tipos de estímulos, vai aumentar o grau de desenvolvimento capitalista. Ou seja, podemos ter capitalismo com crescimento, capitalismo com melhoria da qualidade de vida através da distribuição de renda e da maior participação na vida política. Não é impossível, só que tem que ser um capitalismo inclusivo. Um capitalismo no qual as oportunidades de participar da vida econômica são amplificadas por um aumento dos direitos universais. Que as pessoas sejam estimuladas a ter produtividade, porque ao produzirem mais, são mais bem remuneradas. Tá? E aí, lembrando a vocês, tem que ter muito cuidado com essa questão da remuneração por mérito. Né? Em economia, a gente só está falando de mérito baseado no que gerou de resultado. Tá? A gente não está falando assim se a pessoa teve superações na vida, o que naturalmente é valoroso, tá? Mas aqui é uma questão mais simples. Então, ou seja, você não precisa acabar com o capitalismo para ter uma vida boa. E até países do mundo fazem isso. Né? Tem lá capitalismo com economia de mercado, no qual se vive bem. Claro que existem mais ricos e mais pobres. Só que a diferença é que num país rico e desenvolvido, a pobreza é relativa. Ela não é uma pobreza absoluta. A pessoa não passa fome. A pessoa só talvez coma uma comida mais simples, mas ela come uma comida que é nutritiva e boa. A pessoa, não é que a pessoa não more ela não more numa casa, ela mora numa casa mais simples, mas ela mora numa casa. Não é que a pessoa não tem um veículo, ela tem um veículo, é mais simples, mas ela tem um veículo. Então é uma pobreza relativa, não é uma pobreza absoluta, como a gente vê em países menos desenvolvidos, como por exemplo aqui no Brasil. Aqui as pessoas passam fome, dormem ao relento, passam frio, morrem de frio às vezes, né? Que é um absurdo. É, e uma série de outras privações. Aí não vou nem discutir ter liquidificador, essas coisas, né? Imagina, a pessoa não tem nem roupa, vestir, sapato para calçar. Isso é pobreza absoluta. Pobreza relativa é uma outra coisa. Então, veja, países capitalistas desenvolvidos têm parcelas da população que são mais pobres. Só que não necessariamente são pobres absolutos, são pobres relativos, tá? O que é bem diferente. Agora, o processo de mudança institucional, né, que está ligado ali, que é onde começa e vai ter ali os estímulos, né, a mudança do grau de desenvolvimento da economia e da sociedade, ele vai depender, né, basicamente de quem vencer o jogo político. Né? Ou seja, a mudança institucional vai ser resultante de quem for o grupo de interesse econômico e político, né, que vai vencer o processo político. E, naturalmente, né, as pessoas vão fazer as mudanças que beneficiam elas. Qualquer um faria isso. Eu, se pudesse mudar alguma coisa, mudaria aquilo que eu acho que é interessante para mim, aquilo que eu acredito que é certo. Né? Se fosse uma outra pessoa, faria a mesma coisa. Talvez a diferença é que o que eu acredito ser certo seja errado para essa outra pessoa e vice-versa. Né? Então, assim, as pessoas estão escolhendo aquilo que elas acham certo, elas sempre estão fazendo isso. O que muda, porque é uma questão moral, é o que é certo, porque algo pode ser certo para um, mas não para outro. Né? Voltando ao ditado, o achado não é roubado. Bom, para mim, o achado, você simplesmente não pega. Você achou lá, deixa lá, pronto, ponto final, vou embora. Tem gente que achado pega para ela. Né? É o mesmo fato, duas interpretações diferentes. Né? Por quê? Porque certo e errado depende muito de cada um. Né? Então,
A mudança que vai acontecer vai depender de quem vencer o processo de escolha. Porque aí cada um vai fazer o que é certo, de acordo com os seus valores, sua ideologia, sua visão de mundo. Todo mundo está sempre fazendo o que é certo. Por isso é que dá problema, porque as pessoas que agem de maneira diferente em relação ao mesmo aspecto, as duas acham que estão certas. Por isso que nunca se resolve. Né? Então, por exemplo, devo ceder meu assento por uma gestante no transporte coletivo? Aí, digamos, uma pessoa fala sim, porque isso é certo. A outra fala não, porque eu paguei passagem igualzinho ela. Os dois acham que estão certos. Por isso, cada um faz o que faz. Agora, como isso não se resolve, o que tem que fazer? Tem que entrar um terceiro, que não é nenhum dos dois, mas pode atuar para cada um dos dois e em nome dos dois conjuntamente, que é o Estado. Essa é a função do Estado, né? Não ser nenhuma parte e influenciar todas. Aí entra o Estado e vai lá e faz uma lei. Olha, nesses assentos aqui mais claros, eu não me lembro se eles são mais claros ou escuros, acho que eles são os mais claros. Você tem que, se aparecer uma pessoa com essa descrição, você tem que levantar, porque senão você está sujeito, né, aos rigores da lei, etc. e tal. Mas é isso, né? As mudanças vão ser feitas para atender quem vence o processo político. Porque quem vencer vai fazer as mudanças que são benéficas para si. Ninguém faz mudança para se prejudicar. Né? Ninguém faz mudança para pior. Não existe isso, as pessoas só fazem mudança para melhor. O problema é que o que é melhor para um pode não ser para outro. Né? Mas cada um tem aquilo que acha que é melhor, inevitavelmente. Então, como tem isso, né? Cada um tem uma interpretação do que é certo, vai ter um processo político, vai ter uma disputa entre grupos. Por quê? Cada um tem suas interpretações, que são diferentes. Né? Os donos do poder, né, que são os ganhadores com a situação vigente, e, portanto, a situação é como é porque são eles que estão determinando que seja assim. Naturalmente, se mudar, eles perdem. Por quê? Eles estão configurando a situação de acordo com seus próprios interesses. Se alguém quiser mudar, porque veja, se eu que posso tomar as decisões, acho que eu posso ganhar mais com uma mudança, então eu faço. Se eu não estou mudando, é porque mudar me prejudica. Bom, então, se alguém quiser mudar, eu vou perder. A mudança vai gerar perdas para mim, que sou o dono do poder. E tem os reformistas, que são quem perdem com a situação como está e ganhariam mudando essa situação. Essas são as disputas existentes. Né? Claro que depende, cada um tem lá as mudanças que mais deseja e tal, mas basicamente é isso que está em jogo. E lógico, né, vai ser carregado de um debate ideológico, porque são assuntos muito complexos. A gente está falando de política, de Estado, economia, valores, né, questões históricas, às vezes associadas à escravidão, assuntos altamente complexos e muito específicos. E lógico, né, que aí, claro que a capacidade das pessoas saberem sobre isso é baixa, porque são assuntos muito complexos. O problema, né, que como as pessoas se aventuram a falar demais sobre tudo, geralmente tem uma perda de precisão de informações sobre os fatos relevantes, né, a essas mudanças, o que aumenta a incerteza das próprias mudanças. E aí, claramente, a discussão cai nas ideologias, né? Porque é difícil de saber quais são os fatos, e é difícil saber o que vai acontecer se mudar. Aí pronto, toda a discussão cai para a ideologia. Aí é gosto. Ideologia é preferência, aí como é que você vai discutir? Né? E aí, lógico, né, a tendência é que isso emperre as mudanças, né? Ou seja, o jogo, as discussões políticas fiquem muito intensas, muito difíceis e complicadas. Quem está disputando esse jogo político são grupos de interesses, né? Ou seja, é um grupo de pessoas interessadas, né? Como hoje existe, né, os dois grandes grupos, né, a direita e a esquerda, né, por exemplo. Mas existem, né, os industriais, existem os agricultores, existem os trabalhadores, né? Então tem os sindicatos, né? E assim vai.
O jogo político é disputado por grandes grupos de interesse, até por isso que existe um termo chamado poliarquia. É muito parecido com oligarquia, mas é poliarquia, ou seja, é uma oligarquização da política. A política é, de fato, disputada por grandes grupos. O eleitor individual, ele tem que saber que grupo que ele está querendo ajudar, né, mas são grandes grupos que disputam de fato. E, naturalmente, o desenvolvimento econômico vai depender de que a vitória no jogo político seja dos grupos que vão se beneficiar das instituições e dos valores que favorecem o desenvolvimento econômico, que são estimular trabalho produtivo e inovador, estimular a competição individual e no mercado. Ou seja, desenvolvimento vai aumentar se quem vencer o jogo político gostar disso aqui. Porque se gostar é o que vai chamar de certo, é o que vai premiar para que seja feito. E aí vai fazer as regras que estimulam isso, que garantam as amplas liberdades econômicas, sociais e políticas, e que busquem valorizar a recompensa baseada no mérito, ou seja, estimular, por exemplo, as empresas a distribuir os lucros, né? Mas, claro, baseado em resultado, não distribuir lucro, participação nos resultados, né? Isso é importante. As pessoas se empenham quando isso é oferecido, né? Porque elas sabem que se elas se empenharem mais, vão produzir mais, se produzir mais, a empresa ganha mais e ela também. Isso vai dar um sentido de participação para a pessoa nos empreendimentos, né? E aí ela meio tem uma visão de dono. Claro que ela vai querer mais resultado, mas precisa ter isso, né, senão não adianta também, né. Como é que você vai querer que a pessoa, ela ganha independentemente do resultado que ela atinge, ela ganha a mesma coisa? Ué, ela vai até se empenhar, mas até um certo ponto, né, ela não vai também deixar de dormir, por exemplo, vai fazer, né, porque ela sabe disso também. Eh, e existe o reconhecimento de instituições, né, de regras que estimulam o desenvolvimento, que são as instituições que vão garantir, né, essas liberdades individuais mais amplas, o direito, os direitos de propriedade, né, que protejam os indivíduos e as propriedades contra o crime e a corrupção, que imponham obediência aos direitos estabelecidos pelos contratos, ou seja, os contratos têm que ser honrados, eles não devem, não podem ser violados, que envolva a instalação de um governo que seja dirigido por regras públicas, uma constituição de leis, não um governo da cabeça dos homens, sejam eles quais forem. Tem que ser um governo transparente, baseado em regras de conhecimento público e geral, para que aí nós possamos saber se devemos cobrar algo do governo ou não, se a gente pode reclamar algo, se a gente deve elogiar algo, né? Tem que ter isso. Precisa garantir aos indivíduos e aos grupos de indivíduos o direito, né, de expressar suas insatisfações, que force os governantes a serem honestos, serem imparciais. Ou seja, um governante ele tem que ser um gestor do Estado. Ele é um funcionário público, né? Ele não deve ser visto de outra forma. E como tal, ele tem que prestar contas. Que ele fez? Que resultado ele gerou? Assim como as pessoas de uma empresa privada precisam fazer. Não permitir que eles tenham privilégios dentro ou fora do mercado. Tem que ter regra que execute esse tipo de punição. E o governo tem que ser um governo que veja na sociedade uma relação simbiótica, né? Ou seja, de ganhos para os dois lados. Ou seja, o governo não pode existir para, digamos, sugar a sociedade privada. E tampouco a sociedade privada não pode usar o governo, uma parcela da sociedade privada não deve usar o governo para obtenção de benefícios particulares. Embora isso aconteça, está no jogo político.
né? Mas, se quiser desenvolvimento, não pode ter algo assim. Então, precisa ter uma estrutura tributária bem feita, né? Os impostos não podem não podem gerar custos tão elevados para o setor privado, né? Ou seja, não pode baixar a nossa competitividade. E o governo não pode também querer usar a máquina para benefício próprio de quem ocupe a estrutura de governo, seja quem for. Além disso, né, deve ser estimulado o quê? Alguns valores importantes, né, que vão reforçar as instituições que estimulam o desenvolvimento, que é a honestidade, o respeito às leis. Que veja, se houver honestidade, você não precisa ter muita coisa de vigilância, né? Você deixa de ter esses custos de vigilância. As pessoas simplesmente são honestas, fazem o que é certo, baseado no reconhecimento das propriedades de cada um. Nós precisamos ter, assim, na cultura, né, uma percepção de que o que é bom é o trabalho bem feito, ser criativo, buscar inovação, avaliar riscos, permitir mobilidade geográfica e social, as pessoas transitarem, né, pelo território, para as pessoas poderem ascender socialmente, e olhar as pessoas sem distinção de outras características que não tenham influência sobre a produtividade, como, por exemplo, o gênero, o sexo, né, a raça, a religião, cultura, e nações, né? Ou seja, tem que olhar as pessoas pela produtividade delas. As outras coisas, as outras características, elas têm, né? Mas veja, gênero, a gente nasce com um gênero, a gente não escolhe. Raça, né, etnia, a gente não escolhe, a gente nasce. Os nossos pais se conheceram, e nos geraram. Eu sou descendente de portugueses e japoneses, eu sou mestiço. Eu não escolhi isso, nasci assim, né? Religião eu posso escolher, cultura também posso. Agora, onde eu nasci também não posso, né? Agora, produtividade certamente eu posso escolher. Eu posso escolher ser honesto, eu posso escolher respeitar as leis, posso escolher fazer as coisas bem feito, posso escolher buscar ser criativo, se eu vou ser ou não é outra história, mas eu posso escolher tentar ser, posso tentar fazer inovações também, não sei se vou fazer, mas posso tentar, né? Então isso precisa ser estimulado. E ter preferência, né, pelo conhecimento científico em relação à magia e à superstição. Porque tudo isso que nós conhecemos de desenvolvimento material da vida humana veio de uma única fonte. Essa aqui, ó, ciência. Eu poder estar transmitindo essa aula para vocês neste momento foi por causa da ciência. Não foi magia, não foi superstição. Foi ciência que permitiu fazer isso. Tá? Todo o desenvolvimento material humano decorre da ciência. Não tem outra fonte. A religião até pode ter um papel importante na definição da moral, que pode levar as pessoas a serem mais honestas, a buscar trabalhar bem e tal. Tá? Mas o que elas realizam de fato é conhecimento científico. E, por exemplo, existem culturas que são favoráveis ao desenvolvimento econômico e tem culturas que são desfavoráveis, né? Então, por exemplo, só para citar alguns aqui, favorável ao desenvolvimento econômico no que se refere ao mérito, orientação para resultado, ou seja, resultado que é compensado, a conduta perante o trabalho é importante. Desfavorável ao desenvolvimento, a orientação é pela realização, ou seja, é fazer o trabalho, mas não o resultado, é fazer. Aí que é recompensado? Não o resultado, são as relações. Ah, tá, então a pessoa lá é meu primo, não faz nada, mas como é meu primo, eu pago ele, né? Ou seja, o que importam são as conexões, né? São os QIs. Embora QI não necessariamente seja ruim, tá? Mas só para ter uma ideia. O trabalho nas culturas favoráveis a desenvolvimento econômico é uma bênção divina. É uma maneira do homem se aproximar do divino. Nas desfavoráveis, não, é um mal.
O trabalho é um mal, é uma obrigação, tá? Não é um modo de viver, né? Favorável ao desenvolvimento, poupança é investida para consumo futuro. Desfavorável, poupança é consumida agora. O negócio é festejar o presente. Tudo bem, o presente deve ser bom mesmo, precisa ser festejado, mas não de maneira exagerada, né? Se não houver nenhum resguardo para o futuro fica comprometido. Educação, favorável ao desenvolvimento, educação é prioritária. Todos precisam se dedicar a ela. Na cultura desfavorável, é uma obrigação. Conhecimento é chato, é uma obrigação, tá? Se eu pudesse, não adquiriria conhecimento, né? São visões. Como eu disse a vocês, desenvolvimento material vem de um só lugar, da ciência. A ciência é baseada no conhecimento. Conhecimento se adquire através da educação. Igualdade, não só de gênero, né, mas de várias características ali das pessoas. Senso de comunidade universal. As pessoas se veem compondo uma sociedade. Uma sociedade é uma composição de sócios. Isso é uma sociedade, uma composição de sócios. Quando as pessoas se veem como sócios, elas sabem que elas têm responsabilidades com os outros e os outros com elas. Elas se ajudam. Naturalmente, elas podem pensar diferente, elas podem ter divergências, mas elas debatem. Elas não brigam. Mas elas efetivamente entendem que uma precisa da outra. Uma pode melhorar a situação da outra. Isso vale para todos. Nas sociedades particularistas, não. Nós não vemos todas as pessoas como sócias. O empregado vê o patrão como explorador e, portanto, ele também busca explorar o patrão, fazendo o quê? Não se empenhando tanto, demandando mecanismos de vigilância e de supervisão para ver se está fazendo as coisas, né? Então isso cria uma relação ruim, porque as pessoas se veem, uma está explorando a outra. Então, quando alguém vem trabalhar para mim, já com a visão de que eu irei explorá-lo, ele vai querer me explorar também. E se eu perceber que ele está querendo me explorar, eu vou tentar explorar ele também. E aí pronto, está feita a desgraça, né? Um vai querer explorar o outro. Nós não desenvolvemos confiança, nós não desenvolvemos sinergia, não desenvolvemos a visão de que somos sócios numa determinada ação. Isso difere muito quem é desenvolvido de quem não é. Ok. Então veja que existem características culturais que vão inibir ou que vão estimular o desenvolvimento econômico capitalista, né? Agora, por que então simplesmente certas populações não mudam sua cultura? Bom, elas não mudam porque é um processo muito lento, né? Ou seja, é mudar valores, mudar nossos conceitos, né, do que é certo, do que é errado, e isso é lento, né? Porque a gente não sabe, não para muito para pensar sobre essas coisas, né? A gente é tão consumido no dia a dia por tanta coisa que não necessariamente a gente consegue dedicar tempo a tudo isso, né? Aos nossos aspectos culturais, nossos valores, né? Como eu falei para vocês, né? Citei aquele caso, é, o achado não é roubado. Bom, depende, né? Tudo bem, mas não quer dizer que você precisa pegar. Realmente, você pode achar um negócio e deixar lá. Deixa, não é seu, né? Não é meu. Deixa, é de alguém. Agora, como é que muda isso, né? Falar para vocês, assim, eu ouvia isso, né, as pessoas dizerem: "Ah, achado não é roubado". Claro que eu ouvia, como qualquer pessoa ouve. Agora, o que eu vou fazer em relação a isso depende de mim, mas aí eu tenho que parar para pensar. Eu acredito que seja certo pegar uma coisa que foi achada, porque achado não é roubado, ou eu prefiro acreditar que eu não devo pegar, porque não é meu, simplesmente, né? Eh, eu devo ver as outras pessoas como sócios ou como alguém que quer me explorar e, portanto, eu também vou querer explorar, né? Então veja, são questões muito difíceis, então basicamente
o nível de desenvolvimento econômico da sociedade, ele vai depender crucialmente de uma vitória dos grupos políticos econômicos no jogo político, mas que sejam aqueles grupos de interesse que se beneficiam das características do desenvolvimento econômico, né? Ou seja, esses grupos que se beneficiam do desenvolvimento econômico, eles têm que vencer as eleições. Por quê? Porque aí eles vão poder ocupar o Estado e definir instituições que estimulem desenvolvimento econômico. Aí sim, um país é capaz de aumentar o seu grau de desenvolvimento econômico. Mas fundamental, aquilo que eu falei para vocês, as pessoas precisam se ver como sócias, porque um conjunto de sócios define uma sociedade. Enquanto as pessoas não tiverem essa visão, não desenvolverem essa visão sobre o outro, quando as pessoas não conversarem, não alinharem seus desejos, seus valores, a ponto de poderem se reconhecer como sócios, não será configurada uma sociedade jamais, né? Basta ver o que acontece numa empresa, né? É, as pessoas estão ali alinhadas através de interesses e objetivos. Por isso que funciona melhor do que a sociedade. Porque a sociedade é muito diversa. Mas, fundamentalmente, eu tenho que ver no outro alguém que queira algo que eu também quero. Só que aí a gente só vai conseguir definir se nós conversarmos. Porque cada um tem suas preferências, tem seus desejos, né? Então, ou seja, esse processo que nós vivemos atualmente, dessa polarização imensa de muitos aspectos econômicos, políticos, morais, ideológicos, etc., eu acredito que isso não vai nos colocar todos na mesma direção, né? E a incapacidade de conversar essas duas grandes maiorias que existem não só no país, mas neste país existe essas duas grandes maiorias, como elas não se conversam, fica sempre essa disputa, parecendo um cabo de guerra. Aí uma hora vai mais para um lado, outra hora vai mais para o outro, mas efetivamente pouco vai se sair do lugar, né? O que faz uma sociedade sair do lugar é as pessoas se enxergarem, mesmo com diferenças, como se fossem sócias do mesmo empreendimento, que pode ser chamado de país. Um país pode ser visto como uma empresa. Quando ele é visto como uma empresa somente formada por acionistas, por sócios, aí sim eu acredito que um país consiga, de fato, se desenvolver. Sem isso, aí o meu entendimento é que o grau de desenvolvimento ele fica muito comprometido, né? Porque as coisas não se resolvem, né? Então, acho que o desenvolvimento econômico é esse tipo de processo, né? Mais do que crescer, é um outro patamar que envolve um alinhamento político, social muito grande, mas que efetivamente, como eu disse a vocês, fundamentalmente, na minha interpretação pessoal, as pessoas precisam se ver como sócias e precisam se tratar, precisam conversar como sócias de algo para o qual elas querem, para o qual elas trabalham, elas querem configurar. Aí, o dia que isso acontecer, aí eu começo a acreditar que vai desenvolver, né? Porque é o que se observa nos países mais desenvolvidos do mundo. Claro que não idealmente, não perfeitamente como eu estou dizendo, mas numa visão mais próxima disso, né? E aí os países se desenvolvem, porque aí no fundo eles de fato constituem uma sociedade.